orar, ok? Pastor Lenine, por gentileza, ore ao Senhor e aí nós vamos dar o nosso... Querido Deus, amado Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia. Ficamos gratos ao Senhor pelo cuidado, mediante a tanta situação que temos passado aqui no nosso país, nossos estados e municípios. Estamos gratos ao Senhor por esta oportunidade de voltarmos ao nosso curso com esta matéria, o pastor Aristide, que o Senhor venha nos orientar. Eu tenho a convicção de que o Senhor já colocou no coração do teu servo tudo aquilo que é para ser tratado e falado nesse período. Aqueles que não podem ainda, que o Senhor abra uma porta, o caminho, para que todos nós tenhamos as condições de fazer. Sustenta-nos nesse dia, Pai. Orienta-nos através da tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes de tudo, vou pedir perdão a vocês por essa falta de asseio aqui, porque hoje, essa semana, eu não tive tempo nenhum para fazer a barba, para ficar menos feio, vocês já sabem, né? Infelizmente, não tive como fazer isso. Aí, vou pedir desculpas a vocês. Esse curso, ele é um curso bem importante, digamos, porque ele define muitas coisas, uma vez que nós vamos falar a respeito de soteriologia. Vocês sabem, vocês são professores de seminário, uma parte de vocês. Soteriologia é o estudo da salvação. Nesse livro que nós adotamos para trabalhar a questão da salvação, nós temos duas partes no livro. Uma parte é da redenção consumada. O que é a redenção consumada? A redenção consumada, vocês verão comigo, é a obra que Cristo realizou na sua vida. Eu nasci até a sua ascensão ao céu, onde ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de onde ele há de vir para julgar os vivos e os mortos e restabelecer todas as coisas. A segunda parte do livro trata a respeito da redenção aplicada. O que quer dizer a redenção aplicada? A redenção aplicada quer dizer como o Espírito Santo aplica a obra que Cristo consumou na cruz do Calvário, na nossa vida, na vida de cada um dos cristãos. Eu, obviamente, vocês sabem que eu tenho uma linha no que diz respeito à soteriologia, eu sou bem alinhado com o que o livro está dizendo, mas vocês são livres para fazer qualquer tipo de pergunta que vocês quiserem fazer, qualquer pergunta que vocês intentarem fazer, eu estou aqui à disposição de vocês a fim de responder essas perguntas. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é qual é o conteúdo do nosso curso. O conteúdo do nosso curso, repito, baseado nesse livro aqui, essa é uma versão, digamos, mais nova, a edição que eu mandei para vocês foi uma edição mais antiga, né? Essa daqui é a segunda edição, é uma edição mais antiga. Então, esse livro, ele se divide, como eu já disse, em duas partes. Hoje, que é a primeira semana, nós vamos ver a parte da redenção consumada no que diz respeito a, primeiro, a necessidade da expiação, e segundo, o que diz respeito à natureza da expiação. Isso é o que nós vamos ver hoje, são os dois primeiros capítulos, espero que vocês tenham lido e espero também, posteriormente, as respostas de vocês sobre esses dois capítulos. Na segunda semana, conforme vocês estão vendo aí no PowerPoint, nós vamos trabalhar 4 capítulos do livro. O final da parte 1, que é da redenção consumada, que diz respeito à perfeição da expiação, a extensão da expiação, e aí nós temos um capítulo que conclui a ideia da redenção consumada, que é a obra de Cristo, eu repito, e aí nós vamos ver o primeiro capítulo da parte 2, que é a redenção aplicada, que é a ordem da salvação. Aí está a aplicação, mas não é a ordem da aplicação, é a ordem da salvação. Deixa eu conferir aqui se está a aplicação. É a ordem da aplicação mesmo da salvação. Na terceira semana, nós vamos ver
a parte de chamado eficaz, regeneração, fé e arrependimento, que também é chamado de conversão, e justificação. E por último, na última semana, nós vamos ver sobre adoção, santificação, perseverança, união com Cristo e glorificação. Vejam, vocês vão ver que nós não vamos encontrar nenhum problema para entender isso, porque a Bíblia ela tem vários textos que nos apresentam essa ideia da redenção consumada e aplicada, certo? A linguagem do livro, obviamente, ela é uma linguagem um pouco mais difícil, mas eu estou aqui hoje justamente para fazer com que essas ideias do livro se tornem mais práticas e mais fáceis para vocês. Repito, se vocês têm alguma pergunta, vocês me façam. Nesse processo do nosso curso, nós temos uma porcentagem para cada um dos requisitos que nós vamos trabalhar. A porcentagem da presença é 10%, então, por exemplo, se você assiste todas as aulas, você já tem 1%, um ponto, 10% dos 10 pontos. Se você ler todo o material, não tem muito material, se vocês concordam comigo, né? O material, por exemplo, o livro do John Owen, que eu mandei para vocês, John Owen, Por Quem Cristo Morreu, é um livro simples de ser lido, certo? Então, se você lê todo o material, você já tem mais um ponto. São 2 pontos. As tarefas, que são as perguntas que eu mandei para vocês à parte, se vocês responderem as tarefas, vocês já têm mais 2 pontos. Só aí vocês conseguem 4 pontos. Aí depois nós temos o trabalho final, que eu vou falar com vocês na próxima semana, sobre o que vocês vão fazer de trabalho final, e a prova final, cada um valendo 30%, e aí vocês veem 10, mais 10, 20, mais 20, 40, mais 30, 70, mais 30, 100%, certo? E vocês precisam fazer o trabalho final e também a prova final. Tudo bem? Alguma pergunta até aí? A gente pode avançar. Ok, então vamos avançar, certo? Vamos avançar. A primeira aula, a aula número 1, fala a respeito da necessidade da expiação. Atentem, por favor. O autor começa dizendo, essa é uma citação do livro na página 11, na verdade a primeira página depois da introdução, ele diz que qualquer abordagem do tema da expiação, qualquer abordagem do tema da redenção, não pode ser direcionada adequadamente caso não busque sua fonte no amor livre e soberano de Deus. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando nós falamos sobre salvação, nós não podemos falar de salvação baseado no homem. Nós não falamos de salvação baseado na vontade humana. Nós não falamos de salvação baseado naquilo que o homem quer ou deixa de querer. Quando nós abordamos a expiação, nós só vamos ser bem direcionados se nós começarmos a falar dessa expiação tendo como base, tendo como fonte, melhor dizendo, tendo como razão o livre e soberano amor de Deus. A salvação não ocorre por conta da vontade humana, é o que ele quer dizer. A salvação ocorre por causa da vontade soberana de Deus. Deixe-me perguntar a vocês, e alguns de vocês podem responder, o irmão Luciano, se eu não estiver enganado, se for de outra denominação também pode responder. Qual é a vertente da Uniedas? Qual é a visão teológica da Uniedas? É batista? Alguém pode me responder? O senhor, pastor Jonathan, que já foi o presidente da Uniedas. Pastor, não estou ouvindo. Luciano, você é de alguma denominação? Luciano? Estão com dificuldade de falar comigo, não é?
Pode falar agora, Luciano. É Galaxy G4. Eu não sei por que vocês não estão conseguindo falar. Eu acho que eu fiz alguma bobagem aqui. Desativar o som. Luciano, consegue falar? Está ouvindo, pastor? Sim, estou ouvindo, Lenine. Ah, tá. O meu tinha desligado também o som, né? Tinha baixado, talvez seja isso. Tem que clicar lá na parte de cima, cara. Sim, mas eu estou... Aqui está permitido que eu permiti que vocês liguem os microfones a hora que vocês quiserem. Qual é a denominação de vocês? É ligado mais a quê? A Batista? É isso, né? Hein, Eu sou da Cristã Evangélica. Igreja Cristã Evangélica. Ah, ok. Muito bem. Recebe. Vamos avançar. Eu quero repetir para vocês, vocês têm o direito de questionar, de falar, de perguntar o que vocês quiserem. Vamos avançar um pouquinho. Lembrem, nesse primeiro capítulo nós estamos falando sobre a necessidade da expiação, que o autor diz, e eu concordo plenamente, que a causa da expiação é o amor de Deus. Agora, nós não estamos discutindo isso, nós partimos do pressuposto de que a causa da expiação, que é a expiação, é quando Cristo nasce, cumpre ali os gás, para ficar mais claro na frente, morre na cruz do Calvário, vai ao céu e vai voltar de lá, conforme eu disse no início. A pergunta é, por que a expiação era necessária? Certo? Ou, em outras palavras, nós temos que nos perguntar, por que Deus teve que se tornar homem? Porque foi necessário que Cristo viesse a esse mundo e passasse por todo esse estado de humilhação, que Paulo diz em Filipenses capítulo 2. Teologicamente, nós colocamos a humilhação de Cristo desde o seu nascimento até a sua morte. Nós chamamos isso de estado de humilhação. E desde a sua ressurreição até a sua ascensão ao céu e para todo sempre, nós falamos do estado de exaltação de Cristo. Então a pergunta é, por que a expiação é necessária? Por que Cristo teve que vir a esse mundo e ser humilhado? É importante, antes de tudo, nós respondermos essa questão, antes de passarmos para a questão da aplicação da redenção. Certo? Primeiro precisamos responder qual é a necessidade que nós temos, qual é a necessidade da expiação. Para isso, vocês viram no livro, há duas respostas. A primeira resposta possível é a necessidade hipotética. Nós vamos ver esses conceitos e entender bem cada um daqui a pouco. E a segunda resposta possível é a necessidade absoluta. Então, o que é a necessidade hipotética? A necessidade hipotética, que não é uma coisa que nós abraçamos, é que diz que Deus poderia salvar o homem por outros meios, mas por alguma razão Deus decidiu nos salvar, Deus escolheu o sacrifício na cruz do Calvário. Nessa teoria, a teoria hipotética, entre tantas possibilidades que o Senhor tinha, resolveu derramar o sangue do seu filho em favor do seu filho. Então, nessa teoria, na necessidade hipotética, não era necessário, o derramamento do sangue não era indispensável. Eu não concordo com essa teoria, a teoria da necessidade hipotética. Ao contrário, eu concordo com essa outra, que é a teoria da necessidade absoluta. Certo? Era absolutamente necessário que Cristo morresse na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser salvos. Era necessário que houvesse derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue, vocês sabem, não há remissão
de pecados. Então, a necessidade da expiação, ela é realizada somente através de um sacrifício vicário, que significa que alguém nos substitui, um sacrifício substitutivo e uma redenção que é adquirida por intermédio do sangue. No nosso caso, vocês sabem, o sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, a teoria que nós abraçamos, independente dos teólogos que a abraçam, não, é a teoria da necessidade absoluta. Como eu estou dizendo a vocês, isso vai ficar mais claro à medida que nós formos avançando. Então, a necessidade absoluta, como vocês estão vendo aí, é uma teoria que nos indica que seria impossível que Deus salvasse os pecadores sem o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo era necessário e era substitutivo. As duas coisas. Ele teria que morrer por nós, era necessário que ele morresse por nós, e sem ele não há salvação, e é também um sacrifício que substitui. Se vocês lembrarem Romanos capítulo 5, versos 12 em diante, Paulo vai dizer que por intermédio de um homem, vou falar sobre isso um pouquinho mais na frente, o pecado veio ao mundo, e por intermédio de um homem que representa o povo de Deus, também o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso representante, trouxe a salvação. A implicação disso é que a salvação, ela é livre, soberanamente determinada por Deus, que é realizada pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem aí, nós temos aí alguns textos. É bom que vocês, quando estiverem lendo o livro, leia junto com o livro os textos, e está aí os textos de Hebreus 2, 10, 17, João 3, 14 e os outros textos que provam, que falam sobre a necessidade da salvação. Por exemplo, o texto de João capítulo 3, versículos 14 a 16, ele vai nos dizer que Deus enviou o seu Filho ao mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a necessidade para sermos salvos fez a necessidade absoluta e o amor eletivo de Deus, o amor livre e soberano de Deus, fez com que Cristo viesse ao mundo. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não perecesse, não morresse, não fosse condenado, mas tivesse a vida eterna. Isso também está nesses outros textos que são citados aí, que estão sendo mostrados aí. Eu vou mandar esses PowerPoint para vocês depois, e que também está em vários outros textos que o livro também coloca. Muito bem. Vejam, irmãos, é importante que eu enfatize essa parte, que nós precisamos, e a menos que nós entendamos isso, nós precisamos entender a grandeza da necessidade da expiação. Se nós não entendermos a grandeza da necessidade da expiação, nós não vamos dar o devido valor a essa doutrina, não vamos dar o devido valor ao sacrifício do nosso bendito Redentor Jesus Cristo, não vamos dar o devido valor à nossa justificação e a toda a aplicação da doutrina, da obra de Cristo, na doutrina da salvação, a nós pela pessoa do Espírito Santo. Então, a menos que nós compreendamos o nosso estado de pecaminosidade, o nosso estado de miséria, o nosso estado de hostilidade, de rebeldia contra Deus, nós não vamos compreender a necessidade de Cristo ter vindo ao mundo, da segunda pessoa da Trindade, ter passado por todo o processo, morrer por nós e trazer salvação a nós. Lembre, nós estamos falando da redenção consumada, e o primeiro aspecto que nós estamos tratando é da necessidade da expiação. Por que era necessário que Cristo morresse? Então, se nós não compreendermos o nosso pecado, a nossa rebeldia, se nós não compreendermos a nossa hostilidade contra Deus, nós não vamos compreender efetivamente, não vamos compreender a necessidade que nós tínhamos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Isso, irmãos, me leva a lembrar a você
na nossa pregação, nós sempre apontamos para a pessoa do Salvador Jesus Cristo, porque sem ele não há salvação. Não há aqui, nós precisamos entender isso, entender claramente, que todas as nossas pregações devem falar a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque ele é o centro das Escrituras. Nós estudamos isso quando nós falamos sobre ele nos deu profetas. Quando eu digo às pessoas que Deus quer que elas sejam boas, quando eu digo às pessoas que Deus quer que elas sejam livres, que elas sejam felizes, a parte de Cristo, eu não estou pregando o Evangelho. Por isso o Evangelho da prosperidade, o Evangelho que diz que Deus quer que o homem seja rico, que tenha saúde, que não adoeça, porque isso é falta de fé, não é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho aponta para a pessoa do Salvador Jesus Cristo. Agora vejam, para que a gente entenda mais adequadamente a necessidade da expiação, nós vamos estudar 3 partes importantes que aparecem no livro, mas não aparece assim claramente, digamos. Tem alguém com o microfone ligado que tá fazendo retornar o som. Mas tô tendo um problema aí de retorno do som. Vou silenciar vocês tudo de novo, viu? Bom, ok. Então, nós vamos trabalhar aqui 3... Ainda tá saindo o som. Enfim. Nós vamos trabalhar aqui a necessidade da expiação em 3 partes. Por que era necessário que Cristo morresse? Por que era necessária a expiação? Por que era necessário que Deus se tornasse homem? Então, nós vamos ver essas 3 partes. Primeiro, o pacto das obras, ou pacto de vida, a questão da queda do homem e a questão da santidade e da ira de Deus. Então, o que é o pacto das obras? Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem em perfeição. Eu quero mostrar a vocês uma confissão de fé batista de 1698, desculpem. Certo? Eu quero que vocês leiam aí comigo. Todo mundo, vocês estão ouvindo minha voz ou minha voz está cortando? Às vezes ela corta um pouco. Não, eu estou vendo sua mensagem aqui, pastor. Aí eu estou perguntando, porque eu acabei de dar aula, ninguém falou e eu também não perguntei a vocês. Eu estou com uma câmera nova e ela tem microfone, então está saindo pelo microfone. Eu vou colocar o fone para ver se isso melhora para vocês também, ok? Deixe-me... Vocês estão me ouvindo ou não? Vocês estão me ouvindo ou não? Sim, ok. Então vamos avançar. Eu quero ler com vocês a Confissão de Fé Batista de 1689, certo? Vejam que a Confissão de Fé Batista de 1689 diz a respeito de como Deus criou o homem. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para ver se a gente consegue ler, se vocês conseguem ler aí. E um pouquinho para baixo. A queda do homem, o pecado e sua punição. Vocês estão vendo aí? Conseguem ver? Ok, então eu vou ler para vocês. Como é que Deus criou o homem? Isso aqui é o que nós chamamos de pacto das obras, certo? Deus criou o homem e estabeleceu uma forma do homem justificar a si mesmo. Esse pacto que está na Confissão de Fé Batista, não com essas palavras, que está também em outros símbolos de fé ou padrões de fé, diz assim: a queda do homem e o pecado e sua punição. Deus criou o homem justo e perfeito e lhe deu uma luz justa, uma lei, justa, que lhe seria para a vida se aguardasse, ou para a morte se a
desobedecesse. Entendam? Quando Deus criou o homem, nós estamos chamando isso de pacto das obras, Deus criou o homem e criou o homem justo e perfeito, em conhecimento, retidão e santidade perfeita. E para se relacionar com esse homem, Deus estabeleceu uma lei que era justa. Que lei era essa? A lei de que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa lei era uma lei justa, uma lei que o homem, até ali, antes de pecar, poderia efetivamente cumprir, mas o que acontece é, o texto vai dizer que se ele não cumprisse, isso seria para a morte, se ele desobedecesse, mas Deus exigia do homem a perfeita obediência. Entendam, nós vamos chegar na santidade e ira de Deus, eu vou falar disso de forma mais adequada. Quando Deus criou o homem santo, porque Deus não pode se relacionar com nada, repito, com nada que não seja santo. Por isso que nós sempre dizemos, nós vamos diretamente à presença de Deus, as pessoas dizem assim, eu posso ir direto à presença de Deus. Não pode. Nós vamos à presença de Deus por um meio, ou ainda melhor dizendo, por um mediador. Nós não vamos direto à presença de Deus, nós vamos à presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo é perfeito, nós não somos. E Deus, para se relacionar com o homem, estabeleceu que o homem deveria ser perfeito. Criou o homem perfeito e estabeleceu ao homem que ele fosse perfeito. Aí o texto diz, ponto 1, mesmo assim, está para vocês acompanharem, que é o ponto 2, mesmo assim, repito, Confissão de Fé Batista de 1689. A Confissão de Fé de Westminster diz a mesma coisa, o Catecismo Maior, o Breve Catecismo, todos eles dizem a mesma coisa, foram estudados e reestudados por muitos teólogos, no caso da Confissão de Fé de Westminster, de 1643 a 1648. No caso da Confissão de Fé Batista, 1689. Mesmo assim, o texto diz, o texto da Confissão de Fé, o homem não manteve por muito tempo a sua honra. Satanás valeu-se da astúcia da serpente para seduzir Eva. E esta seduziu Adão, que sem ser compelido, sem ser obrigado, transgrediu voluntariamente a lei instituída na criação e a ordem de não comer do fruto proibido. E de acordo com seu sábio e santo conselho, aprove a Deus permitir a transgressão, porque no âmbito do seu propósito, mesmo ele usaria para a sua glória. Aí vem os textos, Gênesis 2, 15 e 17, que Deus diz, dá a ordem, o texto de Gênesis 3, 12, para vocês verem que o que está sendo enunciado está nas Escrituras Sagradas, e o texto de 2 Coríntios 3, 11. Então, voltemos lá ao chamado Pacto das Obras. Deus chamou o homem, criou o homem, chamou o homem e disse, eu vou ter um relacionamento com você, mas nesse meu relacionamento com você, você tem que se manter na condição em que você foi criado. Que condição é essa? A condição de santo. A condição de que você é criado à minha própria imagem e semelhança, em conhecimento, em retidão e santidade. Você é santo, você não tem pecados e você deve se manter nessa condição. Se você quebrar essa condição, você vai morrer. Ok, irmãos? Aí o que acontece? Vocês lembram? O homem quebrou esse pacto com Deus, Adão foi desobediente ao Senhor, se tornou culpado por haver comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Teologicamente, esse é o segundo ponto, vocês estão vendo aqui, certo? Teologicamente, nós chamamos isso de quê? Teologicamente, nós chamamos isso de queda. Ok? Para entendermos a necessidade da expiação, nós já entendemos. Deus fez um pacto com o homem, é a primeira coisa. A segunda coisa, o homem caiu. Vamos entender isso bem. Volto lá para a Confissão Batista, em 1689. Certo? Por esse pecado, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais aqui.
aqui. Por esse pecado, nossos primeiros pais, atentem, decaíram de sua condição original de retidão e comunhão com Deus. Acompanhem o raciocínio bíblico e o raciocínio da confissão de fé e o raciocínio que eu estou fazendo com vocês. Quando Deus criou o homem, ele quer se relacionar com ele. Mas quando ele cai, quando ele come, quando ele desobedece a Deus, ele caiu, isso nós chamamos de queda, ele caiu da sua condição original de retidão e de comunhão com Deus. Ele se separou dessa comunhão com Deus. De fato, quando o homem cai, ele vai ter problemas na sua relação social com a sua mulher e com todos os outros. Ele vai ter problemas ecológicos, a natureza foi amaldiçoada. Ele vai ter problemas principalmente de comunhão com Deus, porque ele já não é mais um ser criado por Deus, já não estava mais na condição do ser criado por Deus em retidão, em comunhão com justiça, como diz o próprio texto aqui em cima, justo e perfeito. Então, o que é que aconteceu? Eles decaíram dessa condição original de retidão e comunhão. No pecado dele também nós pecamos, diz a confissão de fé, e por isso a morte veio sobre todos se tornaram mortos no pecado e totalmente corrompido em todas as suas faculdades de partes do corpo e a alma. Aí tem vários textos, vocês estão vendo, eu estou passando. Aí que vem a condição que o breve catecismo chama de condição de estado de pecaminosidade e de miséria. Os batistas também esposavam a mesma coisa. Vejam, sendo eles os ancestrais e pelo desígnio de Deus os representantes de toda a humanidade, quer dizer, Adão e Eva eram nossos representantes. Se eles caíram, nós também caímos. A culpa do pecado foi imputada a toda a posteridade e a corrupção natural passou a todos os descendentes, por nascimento, visto que todos são concebidos em pecado. Como é o nome dessa doutrina? As pessoas dizem, essa doutrina é a doutrina da Igreja Católica. Não é, a Igreja é uma doutrina bíblica. É a doutrina que nós chamamos a doutrina do pecado original. O pecado de Adão, como ele era nosso representante, atente para a palavra que acontece aí, nós vamos usá-la depois, ela foi imputada a toda a sociedade, a toda a posteridade. Todos os homens que nascem, com exceção de Cristo, todos os homens que nascem por geração ordinária, por meio do relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, já nascem em pecado e ele acrescenta os próprios pecados quando ele vai pecando contra Deus. Aí vejam, qual é o resultado disso? O resultado da queda. Os homens são por natureza filhos da ira, isso está lá em Efésios capítulo 2, escravos do pecado, está em João capítulo 8, e passíveis da morte, e estão sujeitos às misérias espirituais, a saber, o inferno e a separação total de Deus, aqui nesse mundo, temporais, que é todo tipo de doença. Vocês estão vendo aí muitos dos nossos irmãos indígenas e outros que não são indígenas estão falecendo. Por quê? Por causa do pecado original. Nós estamos sujeitos a morrer de Covid, de câncer, de acidente, do que quer que seja. Mas nós não estamos mais, os homens sim, os homens que não têm Cristo estão sujeitos às misérias eternas, a menos que o Senhor Jesus os liberte. Aí vem uma série de textos de novo, certo? E aqui, sim, a Confissão de Fé fala, a Confissão de Fé Batista de 1689, ela também fala sobre o pacto de Deus, que Deus se relaciona com o homem, aqui ele se agradou em expressar por meio de um pacto com o homem, certo? Aí depois ele vai falar de Cristo, o mediador, que eu vou chegar já com vocês. Então, essa ordem quebrada implica em morte, porque o salário do pecado é a morte. E quando o homem peca, uma realidade terrível que até então não existia, irmãos, passa a existir na história humana, que é precisamente o pecado. Qual é o problema disso? O problema disso é que
o fato de que o homem agora está em pecado tem dois grandes problemas que ele não pode resolver com Deus. O primeiro é a santidade de Deus. Deus não pode se relacionar com aquilo que é pecaminoso. Vocês lembram? Eu vou falar e repito. Abacuque capítulo 1, verso 13. Abacuque diz: tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. Deus é tão santo que ele não pode se relacionar com aquilo que é mal. E o homem deixou essa condição de justo, de perfeito, e passou a condição de pecador. E o segundo problema que nós vamos ter na queda, entre tantos, não é apenas o problema da santidade de Deus, mas é o problema da ira de Deus. E o que é a ira de Deus? A ira de Deus é a santa reação de um Deus santo perante o mal. É a reação de Deus, a santa reação de Deus perante o mal. As pessoas dizem assim: pastor, essa questão da ira de Deus não é uma questão do Velho Testamento só, não? Não. Jesus disse que aquele que não crê nele, sobre ele permanece o quê? Permanece a ira de Deus. Vai ler Apocalipse. Você vai ler Apocalipse, está lá dizendo sobre os juízos de Deus sobre os homens. Capítulo 6 de Apocalipse, por exemplo. Quando o sexto selo é aberto. Diz que os homens vão gritar: os montes caiam sobre nós, porque chegou o dia da ira de Deus e do Cordeiro. Essa ira de Deus, irmãos, ela é um problema para o homem. Por quê? Porque na queda o homem está se declarando independente. E como um ser criado, o homem não pode ser independente. O homem não pode declarar na sua arrogância que ele vive nesse mundo sem depender de Deus. Paulo diz em Atos capítulo 17, quando ele está no Areópago, Paulo diz que nele, em Deus, né, o Deus desconhecido para eles, nós nos movemos, respiramos e existimos. Quer dizer, o ambiente do homem é Deus. O homem não pode fugir da possibilidade, não pode fugir de Deus, porque ele foi criado por Deus e ele precisa prestar contas a Deus de tudo o que ele faz. Então vejam, duas coisas nós já vimos a respeito da necessidade da expiação, para que nós entendamos essa necessidade. A primeira delas é: Deus fez um pacto com o homem. A condição desse pacto era que o homem estivesse em perfeita obediência. E o homem simplesmente, lembrem, o homem se afastou dessa condição de perfeição e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Segundo, com essa desobediência, nós falamos da queda do homem, e como diz a Confissão de Fé Batista, de 1689, a Confissão de Fé Londrina, também chamam assim, e a Confissão de Fé e todas as outras confissões, e principalmente as Escrituras dizem, com a queda, essa possibilidade de relacionamento acabou. Não existe mais como o homem se relacionar sozinho. Qual foi a primeira coisa que Deus fez quando Adão disse: eu tive medo e me escondi? Medo, culpa e vergonha. Deus matou um animal, sacrificando um inocente em lugar de quem? Em lugar do pecador. Deus sacrificou um animal e com a pele daquele animal ele cobriu, deu cobertura a Adão e a dona Eva. Então, vejam aí nessa parte de baixo. O pecado, ele começa uma relação de incompatibilidade entre Deus e o homem. Deus é santo e sua exigência para que se relacione com as suas criaturas é o quê? É a santidade. Mas o homem perdeu a sua santidade quando? Quando ele pecou contra Deus. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O terceiro ponto, a santidade e a ira de Deus. Quando o homem pecou contra Deus, ele feriu a santidade de Deus e ele acendeu a ira de Deus. Essa santa e justa reação de Deus contra o pecado humano. Atente para isso, por favor, irmãos, porque ao longo de muitos anos, alguns teólogos de aspectos liberais e alguns teólogos também que são psicologizados, eles dizem que a ira é incompatível com Deus. Deus não se ira.
Obviamente, isso é uma falácia sem grande, um erro, uma falácia sem tamanho, um erro grande que é cometido por esses teólogos, por essas pessoas, porque a Bíblia fala claramente da ira de Deus, certo? A santidade de Deus, ela nos separa dele. Isaías capítulo 59, verso 2 diz: os vossos pecados, perceba isso, que nós estamos falando aqui em termos teológicos, mas isso é o que está nas Escrituras. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Abacuque diz que Deus não pode sequer ver o mal. E isso aí levanta um problema. Certo? Lembrem de Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18 diz que, no Novo Testamento, certo? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que trocam a verdade de Deus pela mentira. Está falando da ira de Deus. A ira de Deus que inclui homossexualidade, a ira de Deus que inclui idolatria, a ira de Deus que inclui várias classes de pecados que estão do verso 28 a 32, engano, irreverência, prazer desenfreado, ganância, e uma série de coisas que é colocada lá, certo? A ira de Deus que nós vimos agora em Romanos de forma parcial e que nós veremos de forma total quando o Senhor voltar para restaurar todas as coisas. A santidade de Deus, ela se opõe ao pecado, ou expõe o pecado, enquanto a ira de Deus se opõe ao pecado. E como John Stott disse, o pecador não pode se achegar a Deus e Deus não pode tolerar o pecado. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Eu gostaria de entender de vocês. Vocês compreendem onde todo esse desenrolar de textos bíblicos vai nos levar? Vai nos levar ao fato de que o homem, sozinho, ele não pode chegar até Deus. Vocês concordam comigo ou não? Sim, professor. Agora, pois não. O seu microfone acho que está um pouquinho baixo. Tá. Deixa eu chegar mais perto aqui. Só queria... Seu telefone não está encostado na mesa, não? Ou não é telefone? Peraí. É um tablet, peraí. Agora. Melhorou agora. Melhorou. Acho que era o meu fone. Pastor, quando a gente olha para a palavra de Deus e olha, principalmente eu gosto muito da manifestação de Deus no Velho Testamento. A manifestação dele no Êxodo, e no deserto, para mim, foi uma expressão máxima do amor, do cuidado de Deus. Então, assim, na minha visão de ira, eu creio que ela vem como uma resposta a todo aquele amor que ele teve, por todo aquele cuidado que ele teve para proteger, guardar e salvar o homem, né? Então, depois de tudo aquilo, um amor, uma ação, uma série de atitudes, uma série de manifestações miraculosas, transcendentais, que ele faz, e o homem mesmo assim o rejeita. Isso, assim, na minha visão da palavra, eu vejo que a ira ela vem como uma resposta a tudo aquilo, né? Porque depois de ter feito tudo, entregar seu próprio filho para a salvação de todos, ainda assim, a rejeição, ainda assim, caminhar contra aquilo que ele já mostrou, tudo que ele manifestou, é algo extremamente inconcebível, né? Dito isso, vem a ira de Deus para o homem, por causa dessa rejeição a uma série de manifestações assim, transcendentais da graça, do amor e do cuidado de Deus para o homem, né? Então, nesse sentido, a gente entende, eu entendo assim a ira de Deus em relação ao homem, né? Por tudo que ele fez, por tudo que ele tem feito até hoje, né? E o homem mesmo assim continua rejeitando o seu chamado, né? Tá, vamos repartir aí algumas coisas. Tarles,
Tandi. Vamos repartir aí algumas coisas. A forma que Deus se manifesta ao homem, ela é chamada de revelação geral e revelação especial. A revelação geral, Paulo vai falar também em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, que aquilo que de Deus se pode conhecer é claramente manifesto entre eles por conta da criação que Deus fez. Você olha para a criação e diz assim, Deus, existe um Deus. Só que essa manifestação natural, ela não é suficiente para a salvação do homem. Assim como os milagres que foram feitos por Jesus, que as pessoas confundem hoje, acham que porque acontece milagre ali existe uma igreja evangélica, não é a realidade, porque os milagres, Jesus fez muitos milagres, e muitas pessoas descreram do milagre dele. Mas o pior problema que Jesus sempre enfrentou, e ele sempre falou com extrema clareza, é que o homem rejeitava, a pior coisa que o homem pode fazer é rejeitar a pessoa do Salvador Jesus Cristo. Essa é a pior coisa que o homem pode fazer. As manifestações sobrenaturais de Deus, elas acontecem por conta do amor de Deus, e se você olhar lá o Salmo 106, se eu não me engano, Salmo 106, verso 11, o texto diz que Deus, e ele está falando lá do Êxodo, concedeu o que eles queriam para fazer-lhes definhar a alma. Deus concedeu todo o amor para que eles não pudessem dizer assim, Deus não fez isso, certo? Mas tudo isso, os sacrifícios que nós vemos lá do capítulo 24 até o capítulo 31, e que depois vai começar de novo, o capítulo 24 a 31 é quando Moisés está no monte e Deus está dizendo a ele como é que ele quer que faça. Do capítulo 34 até o 39 o povo de Israel efetivamente fazendo o tabernáculo, os sacrifícios de animais que era feito fora do tabernáculo, a fim de mostrar que o homem não podia ele mesmo, esse é o ponto principal aqui, o homem já não era capaz ele mesmo de se auto-justificar, ou de justificar a si mesmo. Há um livro chamado o livro do James Buchanan, como é o nome do livro? É sobre justificação, que ele diz que esse primeiro método, quando o homem fez isso, ele simplesmente não consegue, o homem não consegue mais conseguir a sua própria salvação por isso, se não crendo na pessoa do Salvador Jesus Cristo, que o texto diz lá, ele é o nosso segundo Adão. Certo, irmãos? Então, vamos fazer um resumo para nós... Pois não, Tandi, você quer falar ainda? Não, era isso mesmo, pastor. Que no final de tudo, né, o próprio Cristo, ele vem e faz a sua obra expiadora, né, para a salvação daqueles que creem, né? Sim, nós vamos falar disso um pouquinho na aula seguinte. Na segunda aula, a gente vai falar disso um pouquinho mais, certo? O que eu quero que vocês tenham em mente agora é que, como o homem, ouçam bem, falando sobre a necessidade da expiação, como o homem, ele já não tem mais condições de ir até Deus. Por que ele não tem condições mais? Porque Deus não se relaciona com aquilo que é pecaminoso. E esse pecado, essa rebeldia, essa hostilidade contra Deus, que fere a santidade de Deus, que como consequência acende a ira de Deus, mostra que o homem não pode mais chegar diante de Deus, ele mesmo, como Adão fazia. O homem perdeu isso. Vou ser mais específico com vocês, e vocês podem perguntar. O homem perdeu o livre-arbítrio. O arbítrio do homem, a vontade humana, ela é contaminada pelo pecado. Ela não é mais livre. Uma ilustração disso está num livro do Arthur W. Pink, A.W. Pink, chamado Deus é Soberano. Se você pega, por exemplo, um pedaço de picanha bem assado e uma carniça, e você soltar um urubu, ele vai para a picanha ou vai para a carniça? Ele vai para a carniça. Por que ele vai para a carniça? Porque é da natureza dele ir para a carniça.
A natureza humana sem Cristo é a natureza de sempre pecar. Não há como o homem não pecar. Se você colocar, por exemplo, um copo com água num lugar e colocar na outra ponta da mesa um copo com cachaça, um cara que é cachaceiro vai escolher o quê? Vai escolher a cachaça. Por que ele vai escolher a cachaça? Porque a natureza dele não é livre para escolher. Ela é inclinada a beber. A natureza do homem, ela não é livre. A natureza do homem, ela é contaminada pelo pecado. O homem ainda tem vontade? Tem. Mas a vontade dele, como ela é uma vontade presa ao pecado, ele vai continuar sempre pecando, a não ser que Cristo, o nosso Redentor, transforme a vida dele. Aí ele pode não pecar em algumas ocasiões, mas ele ainda vai continuar pecando até que o Senhor o transforme completamente, certo? Então, essa ideia de livre-arbítrio, ela não existe. Por que não existe? Porque o arbítrio do homem, a vontade do homem não é livre. O homem tem arbítrio? Tem. O homem tem vontade? Tem. Mas é livre? Não. Por que não? Porque todas as coisas, as faculdades, a vontade, o saber, os desejos, os pensamentos, todo o homem, ele foi contaminado pelo pecado. E essa contaminação leva ele sempre a pecar. Então, uma vez que o nosso pecado desonra a Deus e acende a ira de Deus, a pergunta é: como nós podemos nos livrar da ira de Deus? Eu pergunto a vocês, o homem por si só, sozinho, ele pode se livrar da ira de Deus? Algumas pessoas dizem que podem. É só ele tomar uma decisão e ir à frente. Ora, se ele toma uma decisão e vai à frente por vontade própria dele, para que Cristo veio morrer na cruz do Calvário? Cristo veio morrer na cruz do Calvário, irmãos, porque nós não temos condições de ir até Deus sozinhos. Nós não podemos nos livrar da ira de Deus. Nós temos uma dívida com Deus. Dívida de quê? Dívida de ter pecado contra ele. Nós não podemos mais cumprir a lei dele. Se Adão não foi capaz de cumprir quando ele era justo e perfeito, imagine nós que somos pecadores. Então, quem é que paga essa dívida? A dívida do pecado e a penalidade do pecado. Somos nós? Nós mesmos? Claro que não, nós não podemos, nós somos incapazes de fazer qualquer coisa que apazigue a ira de Deus. De fato, Isaías, capítulo 61, se eu não me engano, ele diz que a nossa obediência, os nossos atos de justiça são como trapos de imundície diante de Deus. Essa é a forma como as Escrituras falam do nosso pecado. Somos como trapos de imundícia diante de Deus. Nós não podemos salvar a nós mesmos, nem nenhum outro ser humano pode nos salvar, porque um pecador não pode justificar o outro. E é aí que nós entendemos a necessidade de Cristo ter que se tornar homem. É aí que nós entendemos a necessidade de que, para que nós possamos ir diante de Deus, nós temos que ir por intermédio de alguém que é justo, perfeito, puro, que cumpriu a lei, que morreu por nós. Nós vamos ver isso já na próxima. Eu vou dar um intervalinho daqui a pouco, nós vamos ver isso já na próxima aula, no segundo capítulo. O homem deve a Deus por causa do pecado que ele cometeu, mas ele não pode pagar. E aí o que é que Deus faz? Deus mesmo, perfeito como ele é, se torna homem para pagar uma dívida que era nossa. Ora, por que Deus não poderia simplesmente perdoar o nosso pecado? Porque existia uma penalidade. E essa penalidade, a lei exige, a lei que foi criada por Deus, exige que o homem pague. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. E o único que pode pagar por isso, daí o título da nossa lição, a necessidade da expiação. Ninguém pode chegar até Deus. Ninguém pode se colocar diante de Deus para que com suas próprias obras sejam salvos. Ninguém pode trazer satisfação ao pecado senão o próprio Deus, mas ninguém deve fazê-lo senão o homem. Para que Deus morresse no lugar do homem, o que é que ele tinha que fazer? Se tornar homem.
Se fosse para salvar animais, ele ia se tornar um animal. Por isso que João diz na sua primeira epístola, entendam isso. João diz: se alguém disser que Jesus Cristo não veio em carne, esse tal não tem o Espírito de Deus. Por que João diz isso? João diz isso porque haviam algumas pessoas negando que Cristo veio em carne. E João entende. João diz: ora, se Cristo não veio em carne, se ele era apenas uma ilusão, tipo um fantasma, como é que ele pode pagar no meu lugar, que sou carne? Como é que ele vai sofrer as pressões do pecado e cumprir a lei se ele é só um espírito? Por isso ele teve que se tornar homem. É necessário que alguém que seja Deus e homem cumpra a lei no nosso lugar e pague a penalidade da lei também no nosso lugar. Bem, essa é uma parte da nossa segunda aula, tá bem? Vou marcar aqui no celular 10 minutos e então para vocês tomarem uma água, comerem alguma coisa, e aí então nós voltamos para responder, para ver essa questão de que só Cristo pode nos livrar da ira de Deus. Tudo bem? Ok, 10 minutos de intervalo.